A paz do Senhor Jesus Cristo. Em todas as batalhas que tivermos que enfrentar, para que se obtenha êxito e não sejamos vencidos, é necessário que primeiro conheçamos quem é o nosso inimigo, e avaliar as suas estratégias de combate e quais são as suas armas de ataque. Se não tivermos esse conhecimento, estaremos a um passo da derrota. Então, de forma nenhuma poderemos guerrear negligenciando esses cuidados. Estamos em meio de uma guerra que foi declarada quando ainda nem existíamos, e tenha certeza que o nosso maior inimigo não se importa com quem ele possa destruir. Mas ele é estrategista em seus ataques, e existe um diferencial de uma guerra natural e esta guerra ao qual venho vos falar. Este inimigo no primeiro momento tenha certeza que a meta dele não é nos destruir, mas sim nos levar para o seu lado, e aos poucos seremos destruídos. Então, quem nos declarou guerra? E qual a sua principal arma usada contra nós? Em Apocalipse 12, seu versículo 12, vai nos dizer assim: Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Este é o que declarou guerra para com a humanidade, Satanás. E a sua principal e destruidora arma chama-se pecado. E muitos, por não conhecerem realmente o verdadeiro inimigo e o seu verdadeiro objetivo, acabam se tornando seus alvos fáceis. Por isso, nessa batalha, jamais pense que o inimigo deseja o nosso bem, e está a sua estratégia, criando suas armadilhas e assim nos prender através de pensamentos enganosos, e nos fazendo acreditar que o que ele nos oferece é bom e satisfaz os nossos desejos. E como identificar que estamos sendo envolvidos e enganados, caindo em suas mentiras? A resposta é simples: ouvindo o que Deus fala, e o que ele fala. O que Deus diz que podemos e o que ele diz que podemos. Por que Satanás usa desta estratégia, fazer-nos pecar contra Deus? Mas vem essa questão: o que é o pecado? Quando trazemos esse tema, facilmente descrevemos uma lista de atribuições, e as mais enfáticas são matar, roubar e adulterar. Eu digo sim, são as referências mais comuns que usamos para definir o pecado. Mas o pecado vai muito além destas práticas, e assim acabamos sendo persuadidos por achar que a base do pecado são praticar essas obras. Quero que saiba que essas obras são frutos do pecado e não o pecado em si. Porque o pecado se dá justamente quando vamos agir contra os princípios estabelecidos por Deus. Em outras palavras, pecado é toda a prática realizada em desobediência ao que Deus falou e determinou. E vemos justamente pelo ato realizado através do primeiro homem que Deus criou. Ele não pecou matando, ele não pecou roubando, ele não pecou adulterando, mas o seu pecado foi a desobediência ao que Deus o havia determinado que não fizesse, mas Satanás o persuadiu a fazer contrário ao que Deus havia determinado, fazendo acreditar que aquela atitude lhe seria boa e proveitosa. A partir desta decisão do homem, tudo o que Deus criou puro e perfeito foi contaminado pelo pecado, pela desobediência. Então fica esta reflexão em nossa vida. Se estamos nos convencendo de que, pelo fato de não matar, não roubar e nem adulterar, estamos isentos. Cuidado, porque este convencimento pode ser justamente a estratégia do nosso inimigo, para que não venhamos perceber o caminho do engano que estamos trilhando. Porque mesmo que não estejamos praticando nenhuma destas obras do pecado, e se estamos fazendo qualquer outra coisa que está contra os princípios de Deus, desobedecendo, eu te falo, estaremos pecando contra Deus. Sim. Lembre-se, Satanás quer nos destruir, mas Jesus quer nos salvar.